Bem, boa noite a todo o pessoal das redes sociais, senhores e senhoras, e ao público em geral. Venho hoje falar sobre coisas que a vida nos oferece. Por exemplo, filho, né? A palavra forte hoje é filho. Eu, há 50 anos atrás, creio eu que minha mãe e meu pai, devido a ser analfabeto, alcoólatra, os dois, não tinham assim grande respeito e admiração na vida. Mas era uma vida sofrida. Acordava às 5 da manhã, ia para a roça, trabalhar quase de graça para fazendeiro. Então, há 50 anos atrás, eu estava com 5 anos. A vida naquela época era sofrida, era esforçada, era muito difícil ganhar um dinheiro, era trocar de serviço por serviço. Então, os filhos amavam os pais e os pais amavam os filhos, porque muito cedo, né, o pai ia para a roça. Depois, ali umas 8, 9 horas, a mãe ia. Então, a mãe levava já seu caldeirãozinho de comida e levava, né, o café da tarde, e já levava dois filhos andando, né, e o outro enganchado do lado, levava um pano, uma coberta velha, botava debaixo da moita de café, debaixo da moita de milho, e ficava lá até 5 horas da tarde ajudando seu esposo na roça. Então os filhos cresciam naquela sabedoria de trabalhar na roça. A maioria na época era roça. Não é igual hoje que você tem escolha. Você pode ser advogado, você pode ser médico, você pode ser engenheiro, você pode ser motorista, você pode ser piloto, você pode ser o que você quiser. Hoje a oportunidade está boa, está de boa demais. Basta você estudar e encaixar no perfil dos estudos. Mas a grande realidade hoje é que na minha época eu só tenho sabedoria que eu tenho hoje. Eu acho que eu não queria arrumar filho naquela época, porque era muito sofrido, muitos filhos morriam, muitos morriam abandonados por fome, né? Devido ao pai e a mãe ser alcoólatra, às vezes muito pobre, então muitas pessoas morriam e não tinha a sabedoria que tem hoje. Hoje tem muita sabedoria, mas falta recurso das pessoas, dos órgãos capacitados. Então o que acontece? Hoje eu tiro o meu exemplo de vida. Meu pai e minha mãe, será que eles pensaram, quando colocaram eu no mundo, que eram 14 irmãos, né? Faltaram dois, né? Ficaram 12 vivos. Então, muitos criaram para um lado, outros criaram para o outro, não criaram aquela irmandade de irmão com irmão, ter aquela sabedoria de pai com filho, filho com pai. Então, a gente vai procurar pecar dos outros, porque meu pai e minha mãe não conseguia criar a gente, devido ao vício deles. Então, eu acho que naquela época não tinha sabedoria, não tinha o ensinamento que tem hoje, não tinha como se prever. Então, eu não tenho arrependimento de estar aqui na Terra. Eu só acho que hoje os filhos estão muito longe dos pais, os pais muito longe dos filhos. Enquanto eu trabalho direto, eu corro atrás direto, eu me responsabilizo com meus direitos de pai, de cidadão, arcando com a pensão, arcando com a preocupação devido a uma oração para proteger um filho e tudo. Os filhos da gente não ligam muito para a gente. Simplesmente, às vezes, de mandar uma boa noite, de mandar um bom dia, de falar, ô pai, como você está? Benção, que Deus te abençoe, que Deus te proteja. Então, pra gente é muito assim, algo que falta na gente, né? Algo que falta porque eu hoje tenho meu irmão Gilson, a gente se encontra, que são de sangue eu, ele e minha irmã Maria Conceição, não que os outros são de sangue, mas são por pai de mãe, que nem diz o outro, né? É filho de um pai com a minha mãe, então é filho de outro pai com a outra minha mãe, então foi desse jeito. Mas eu acho que hoje as pessoas estão deixando muitas pessoas de lado. O reconhecimento humano está muito difícil. Apesar que a gente não pode cobrar muito, porque eu não tive sorte de criar nem minha filha nem meu filho, devido às coisas da vida, porque às vezes quando você serve para uma pessoa, né, a pessoa não serve para você. E às vezes você serve para a pessoa acha que você não serve para ela. Então a gente não joga o livro pela capa, tudo dá enquanto dá certo, né? E devido a esses vai e vem da vida, filho mesmo só tem um casal, né? Que é a minha menina que está com 30 anos e meu filho João, né? E tem minha filha Dara, que eu amo de coração, meus filhos. Que meus filhos são os bem mais preciosos que eu tenho. Porque eles não pediram para vir no mundo. Então eu acho que um pai, quando coloca no mundo, e uma mãe gera, tem que ser super pai e tem que ser super mãe. Porque a realidade da vida é essa. Eles não têm culpa. Agora, se um filho da gente tem algum trauma, a gente tem que respeitar também.
mas eu acho que isso aí não é viável ele levar no coração de querer tirar algum assim, proveito assim de um pai ou de uma mãe, porque de um avô, de uma avó, porque a gente tem que amar o próximo sobre todas as coisas, né? Seja independente de que for. Então eu não estou aqui falando que filho tem culpa, filho não tem culpa. Às vezes o culpado é a gente. A gente erra em casar, a gente erra em fazer coisas que não é para fazer na hora certa, não estudou propósito, não pensou direito. Então eu tenho a grande reflexão seguinte, de falar para as pessoas jovens de hoje em dia, não case muito cedo, casamento não está durando, não arruma filho muito cedo, porque causa separação, e a separação o filho cria separado, cria com o avô, cria com a avó, às vezes cria com o tio, nunca é criado pelo pai e pela mãe, então querendo ou não, se cria algum transtorno, né? Própria pessoa, ser humano que está do outro lado, seja um filho, uma filha, ou coisa assim. Eu não tenho arrependimento nenhum de ter meu filho e minha filha, pelo contrário, sou super orgulhoso, super satisfeito. Eu só sinto tristeza de não poder abraçar eles, ter um abraço deles, porque tem dia que eu me sinto tão só. Eu só trabalho, eu só corro atrás, eu sou um cara respeitador, eu sou um cara família, eu sou um cara que não gosta de ficar me envolvendo em problema, não gosta de me meter em confusão. A única confusão que eu acho que eu me meto é se alguém judiar do meu filho. Eu acho que eu vou até o pressão atrás da pessoa. Eu não admito ninguém judiar nem da minha filha, nem do meu filho, e nem do neto meu. Mas o resto é resto. Mas o que eu queria dizer para todas as pessoas aqui desse mundo, desse planeta, para amar mais seu pai, amar mais sua mãe, porque a gente hoje está com o olho aberto, mas amanhã a gente não sabe. A gente pode amanhecer com o olho fechado. E às vezes a gente queria falar tanta coisa para um filho e o filho não estava presente para a gente falar. E às vezes um filho queria falar tanta coisa para um pai ou mãe, mas não estava presente na hora lá. Aí quer dizer, a pessoa partiu, levou aquilo, não conseguiu realizar nem falar. Então o que eu peço para as pessoas é o seguinte: ame mais, abrace mais, tenha mais carinho, tenha mais apego, né? Tenha mais compreensão. Vamos amar os avós, vamos amar os pais, vamos amar as mães, os tios, porque o mundo ele pode estar até danificado, acabar, mas ele não acabou ainda. Ele está em funcionamento. Porque só quem sabe o dia e a hora é o dono do ouro e da prata, que é nosso Deus grandioso e nosso Senhor Jesus Cristo grandão Galileia. Mais ninguém. Então Deus não deu poder para o ser humano nenhum falar nada a respeito dele, de dia que vai acabar, a hora que vai ser, a hora que vai chegar, não. Só ele sabe a hora e o dia do juízo final. Então o que eu tenho a dizer para você é o seguinte: a gente tem que ser responsável em tudo, capacitado em tudo, respeitador, né? E coisa, eu vou falar a verdade que há 50 anos atrás o mundo era de um jeito, hoje é de outro. Uns 25 anos para cá o mundo mudou muito e só está mudando. E vou falar, aqueles que não tiver adequado a viver nesse mundo, muitos vão morrer com depressão, com ansiedade, muitos não vão aguentar segurar essa onda que está vindo, porque cada ano que passa fica pior as coisas ficam pior, fica mais difícil, e o meio de frequentar a vida hoje está muito pesada, né? O dinheiro não tem mais valor, as coisas tabeladas muito caro, né? Um óleo diesel, por exemplo, 7 conto praticamente 1 litro, as transportadoras estão, você vendo, doido com frete baixo, um pneu aí Pirelli ou Michelin aí, um caminhão, por exemplo, chega quase 5 mil reais, um pneu de automóvel está chegando a 400 reais, então quer dizer, é muito complicado. E às vezes a gente vê tantas pessoas fazendo absurdo, fazendo graça, gastando pneu, danificando um carro, acabando com uma coisa, acabando com outra, sem saber que o dinheiro para ele ganhar, para botar no lugar de volta, é sofrido, é suado. Porque eu sei que eu trabalho desde a minha idade de 12 anos. 12 anos eu tomava conta de vaca de leite, com 13 anos já tomava conta de 14 vacas, já tirava capim, carroça, já lutava muito. Então a gente não está aqui para falar sobre isso. A gente está aqui para falar sobre filhos, sobre vida. Então que os pais respeitem seus filhos, se respeitem seus pais, e que possa ter uma união agradável que não cause separação entre pai e mãe. Porque nisso quem fica abatido são os filhos, e a gente também. Porque hoje eu não posso nem cobrar nada e nem falar nada. Tem que sofrer a consequência e pagar o preço. E aceitar as coisas que vêm pra gente. Porque nem tem acreditado, aceita que dói menos e vão tocar a vida para frente. Pedir perdão a Deus, e a hora que eles iam abraçar a gente receber aquele abraço, mas o filme não sai da cabeça.